Quando o assunto é material de estudos, dificilmente o candidato erra. Por quê? Pare e pensa comigo. Existem diversas editoras, diversos cursinhos, diversos autores, e cada vez mais esse mercado é um mercado que está, assim, proliferando, né? Normalmente feito a partir de ex-candidatos que hoje ocupam os cargos que os concurseiros querem. E o que eu vejo sobre isso? Que uma coisa que é fundamental, que é um critério que qualquer pessoa pode adotar na hora de estar escolhendo e decidindo por um material, e eu sei que material sempre é uma dúvida que faz com que a gente, né, mas esse é bom, falaram desse, falaram daquele. Obviamente você vai se preocupar com esse tipo de avaliação. Então uma coisa que é necessário a gente parar para olhar é quem está avaliando. São pessoas que já passaram, são pessoas que estão estudando. Quem fez esses materiais? São pessoas que já passaram, são pessoas que estão estudando. Então, dificilmente se erra, e eu gosto de dizer isso, porque chances são de que qualquer um que você procure e que você veja uma procedência, então, tem pessoas usando, tem pessoas passando, você vai acertar. Mais importante do que ficar preocupado com o material, se é de A, B ou C, é como usar esse material. É como fazer com que esse material atinja o objetivo. Então vamos lá. Quando a gente está no início dos estudos, a gente quer um material de iniciante. Não adianta a gente estar querendo, tá debulhando, né, ou tá sendo muito detalhista, tá querendo aprender tudo de um assunto se a gente não sabe o básico. Então vamos começar por um básico bem feito. Se você já está mais intermediário ou mais avançado, aí sim a gente começa a ter um critério um pouco diferente. Não vai adiantar um material mais básico, não vai adiantar um material de iniciante para quem não é mais iniciante. Então, o que a gente tem que ter em mente na hora da gente pensar em eleger um material? Primeiro ponto, entender a procedência daquele material. 2, entender o nosso momento. Se eu estou no iniciante, material básico. Se eu já estou mais avançado naquela matéria, eu já posso me aventurar para um material mais aprofundado, uma doutrina, um manual, algo com mais substância. E esse momento de aprofundar é o momento que você mesmo vai saber. Quando é que você faz esse aprofundamento? Depois que você esgotou o material inicial. É claro que, de novo, organização de material, material base, sempre você vai ter um, que vai ser ou o seu caderno, ou o seu PDF que você grifou, e quando você avança para esse material mais denso, um material mais aprofundado, é porque você já conhece todo o seu caderno, porque você já foi objeto de revisão, já foi objeto de questões, já foi objeto de complementação, e o que você quer é trazer mais conhecimento para dentro desse material. Então, perceba, isso é muito importante. Eu não estou te falando que você vai deixar o material básico, esquecer ele, para começar só a consultar o material mais avançado quando você sair desse estágio inicial de quem está começando. O que você vai fazer é o contrário. Você vai se manter dentro do seu material iniciante, por isso que é importante, e complementar as informações com o material mais avançado. Então o movimento que muitas vezes eu vejo o candidato fazer, que é o movimento errado, é fazer o contrário, né? Ele quer sair do básico, esquecer aquilo ali. Gente, não negligenciar em nenhuma hipótese o seu material de início, porque ele é a base. E o conhecimento ele é acumulado a partir de algo que já exista. Então aí você fica com 2, 3, 4 materiais na mesma disciplina, não pode. É um material base. Qual, Roberto, então? Dê preferência para as sinopses, dê preferência para aquele material mais enxuto, dê preferência inclusive para os materiais que permitam você ver um bom avanço no começo, porque no começo tudo é mais difícil. No começo a gente sempre tem muitas preocupações, e você vai ver que essa preocupação com o material é algo que não deveria tomar o seu tempo, muito menos tirar o seu sono, e que a gente tem que decidir e seguir com aquilo ali. Ao longo da trajetória, na medida em que você começa a perceber que de repente esse material não é o suficiente ou não está bom o suficiente, aí sim você pode até fazer um ajuste de rota. E quais seriam os sinais, né, que é importante você ter em mente para perceber se o seu material está bom, se o material precisa ser ajustado? São os exercícios que vão permitir você o que? Perceber, poxa, tudo que está sendo perguntado nas provas tem no meu material? Ah, tem. Se tem e você não está acertando,
Ou você estava, das duas uma, ou você estava desconcentrado na hora de estudar, ou você não compreendeu perfeitamente o que estava ali. Se não tem, significa que você tem que trocar o material? Não, porque não existe material perfeito. Esse é um dos motes aqui do programa do Hoje Ajuda a Passar, né? Parar de querer achar que vai ter um material, que vai ter todas as informações que você precisa. Quanto mais você se acostume com a ideia de que você vai estar o tempo inteiro aperfeiçoando o seu material base, melhor você vai voltar para ele consultar, voltar para ele consultar, voltar para ele complementar, voltar para ele e olhar coisas novas que você não tinha percebido até então. E aí, ó, e construindo conhecimento em cima de conhecimento.